Olha só, nessa semana, não sei se você está conseguindo acompanhar as leituras, espiritualidade emocionalmente saudável. Hoje nessa semana, nós estamos na semana 6, mas o capítulo, que eu esqueci o número do capítulo, 8, né? Tem mais o 9 e o 10, isso mesmo. Capítulo 8, descubra os ritmos do ofício divino e do descanso semanal. E aí o pastor Ilquias pregou no domingo com o seguinte tema, coloca para a gente ali: trabalho e descanso no Senhor, parando para respirar o ar da eternidade. Nós precisamos respirar o ar da eternidade e aprender que o nosso trabalho, ele realmente vai fazer sentido se a gente aprender a descansar no Senhor. E ele falou no domingo alguns pontos que eu quero só relembrar. Ele falou baseado em Elias, lembrar que Deus sabe onde e como estamos, então eu não posso me preocupar e por isso eu posso descansar, que eu preciso enxergar o que Deus vê, então Deus está olhando situações, eu preciso aprender a enxergar como Deus vê, cumprir o propósito de Deus para nós, então estar empenhado nisso e lembrar que quando eu descanso no Senhor, a garantia de uma saída vitoriosa, isso que a gente conversou, tudo isso no domingo. Mas a minha pergunta é o seguinte: como que eu consigo descansar se as preocupações nos consomem? Quem aqui é uma pessoa extremamente preocupada com as coisas? Olha lá, tem um quase pulou da cadeira lá. Gente, às vezes a gente é preocupado demais, né? Às vezes ainda não deu ruim e a pessoa já tem todo o script da ruindade que vai acontecer na vida dela, na semana seguinte. É o dom da desgraça, né? Só pode. A pessoa, ela consegue pensar todos os males possíveis que vão acontecer e ela sofre, e às vezes não acontece nada. E tem um texto que Jesus fala e nos ajuda a descansar nele. Eu quero conversar olhando para esse texto, Mateus 6, está ali, Mateus 6, do 25 ao 34. Se você olhar em algumas outras traduções, a palavra ali vai estar como ansiedade. Só que eu gostei dessa tradução porque ela não colocou como ansiedade, ela colocou como preocupação. Porque ansiedade e preocupação é um pouquinho diferente. Hoje em dia nós entendemos muito mais ansiedade como um transtorno, como uma doença. Então vamos entender a ansiedade como isso. E preocupação como algo que eu consigo lidar melhor. Porque dependendo da ansiedade, a gente tem que fazer tratamento e tal. Mas preocupação é algo ainda sob o nosso controle. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Ensino, na minha Bíblia diz aqui, ensino sobre a preocupação. Porque se eu não aprendo a descansar, eu não consigo, as preocupações elas vão me consumir. Diz assim o texto, ó: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas
deste dia. Já está bom demais. Para que se preocupar com os problemas de amanhã, gente? Já não tem bastante problema hoje, precisa ainda se preocupar com o de amanhã. Eu gosto muito desse texto e eu quis ler para você numa versão diferente, que é um texto tão conhecido. E quando a gente lê numa versão diferente, parece que algumas coisas chamam a atenção de um jeito diferente. Quando eu penso sobre preocupação, eu penso que esse texto ele me apresenta aqui algumas ferramentas. A voz de Jesus falando, não se preocupe com as preocupações diárias. Começa, não se preocupe, não se preocupe. Imagina, você já acorda já com a voz de Jesus te dizendo, não se preocupe. O problema, gente, é que a gente esquece o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, não esquenta, relaxa, calma. É o autor da vida, é Ele que está dizendo isso para a gente. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares, por que eu não vou descansar? Ele tem todo o poder, por que eu não vou relaxar? Ele tem todo o conhecimento, por que eu vou me estressar? E é Ele que está dizendo. Então, quando Ele diz assim, olha o que eu vou te dizer agora, presta atenção nisso. Não se preocupe com a vida diária. Então, nós precisamos aprender a escutar a voz de Jesus. Mas é claro, se a gente não tem escutado a voz de Jesus, que voz que você anda ouvindo? Eu lembro que antigamente nós temos ainda, né? Tem a Voz do Brasil, né? Que quase ninguém escuta, né? E aquele programa do jornal e tal. Só que quando você escuta aquilo ali, de vez em quando eu estou no carro e às vezes eu escuto alguma coisa, eu não sei, aquilo ali não me acrescenta nada e tal, mas quando foi criado, e Getúlio Vargas, se eu não me engano, que foi quem criou a Voz do Brasil, o objetivo era fazer com que a nação escutasse uma só voz. E eles soubessem o que estava acontecendo no Brasil, porque o mecanismo de comunicação precisava ser o rádio. E hoje o pessoal já discutiu várias vezes essa obrigatoriedade de passar a voz do Brasil. Mas eu fico pensando como nós, evangélicos, pessoas que dizem que seguem a Jesus, precisam aprender a escutar a voz de Jesus. Ele está dizendo para você, não se preocupe. Mas às vezes a gente é teimoso demais e a gente acaba se preocupando. E quando eu entendo isso, que eu preciso escutar a voz de Jesus, eu me lembro daquele texto que diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às nações. Aquele que tem ouvido, ouça o que Jesus está te dizendo. Para de se preocupar. Seu cabelo só está ficando branco ou caindo. É uma das duas coisas. Não resolve. Não se preocupe. Tem aquela pessoa doente lá? Não se preocupe. Porque a gente deixa de ouvir a voz de Jesus. Segunda característica, o segundo conselho aqui, para a gente conseguir vencer a preocupação. Dê valor ao que realmente é importante. Dê valor ao que realmente é importante. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa. Gente, como que a gente mudou os valores, né? Devido ao pecado, a percepção de valores do homem está alterada. E quantas vezes a gente dá mais valor ao que não precisava ser tão valorizado? É muito interessante porque muitas vezes o que é mais importante é o filho falando assim, pai, olha aqui, pai. Olha, pai, vem cá, pai. Ou o que eu estou olhando no meu celular. O que é, às vezes, mais importante? O problema é que, às vezes, eu estou querendo resolver alguma coisa e eu deixo de valorizar o que é importante. E aí, de repente, eu sou pego em situações onde eu percebo que, na minha vida, eu dei valor a coisas que simplesmente iriam passar por mim. E eu deixei de valorizar o que realmente iria ficar. Quantas pessoas, às vezes, elas se perdem correndo atrás do alimento, correndo atrás
de melhorias no seu corpo ou até das suas vestes, correndo atrás de coisas e esquecem de dar valor ao que tem valor. O homem passa metade da vida gastando saúde para ganhar dinheiro e a outra metade gastando dinheiro para comprar saúde. Quem disse isso foi George Bernard Shaw. Por quê? Porque nós vivemos preocupados, porque os valores estão alterados. O que de verdade é importante, de alguma maneira deixou de ser. Parece que agora é mais importante só correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás. E a gente vive preocupado demais. Vou fazer um teste com você agora. Você está saindo de casa e você está indo para o trabalho, para algum lugar. No meio do caminho você lembra que você esqueceu o celular. O que você faz? Tem que ir para o trabalho. E como vai ser o seu dia? Alguém esses dias aconteceu isso, a pessoa dizia assim, hoje eu estava sem o meu celular, aí teve um momento que eu estava com a minha crise de abstinência, porque o celular, que era para ser uma bênção, se tornou uma fonte de vício e dependência. A pessoa não conseguia fazer mais nada, porque a preocupação se tornou em ver o que me mandaram. Eu sempre digo assim, olha, se for importante, as pessoas vão nos achar. As pessoas, elas se tornaram imediatistas, elas querem uma resposta na hora. Mas se for realmente importante, alguém vai te achar. Dê valor ao que realmente é importante. Mas eu penso que isso está ligado a um terceiro conselho para a gente vencer as preocupações, é reconhecer o seu valor. Eu fico correndo atrás de um monte de coisa, mas eu esqueço. Não coloquei o versículo certo ali não, eu esqueci de mudar. Mas o versículo é a partezinha B do versículo 26, que diz, porventura, vocês não valem mais do que as aves? A gente não vale mais do que as aves? Isso aconteceu com o filho pródigo, né? Quando ele estava voltando para o seu pai, e ele se sentia tão culpado, que achava que o pai não poderia perdoá-lo, ele estava disposto a ser um escravo, e ele não consegue entender o valor dele. Por que às vezes eu me preocupo demais com o que os outros vão pensar de mim? Porque eu esqueço do meu valor. Por que às vezes eu quero conseguir coisas? Porque eu esqueço do meu valor. Porque às vezes eu me preocupo tanto com a roupa que eu vou vestir, com o tipo da casa que eu tenho, com o carro que eu apresento para os outros, porque eu esqueço do meu valor. Eu quero atribuir valor a mim, baseado naquilo que eu conquisto, porque se eu conquisto, eu tenho valor. Desde quando? Quando que foi que começou essa loucura, gente, da gente ser valorizado pelo que a gente tem? Nós sermos valorizados pela nossa conta bancária, se o nosso cartão de crédito tem um limite de 5 mil, ou se ele tem de 30 mil, ou se ele tem de 60 mil, se o meu carro é o carro do ano, o carro zero, ou se meu carro tem 55 anos, que de vez em quando fica caindo alguma coisa e ainda dá uma batidinha. Desde quando que o valor começou a ser a marca da roupa que eu uso, e não simplesmente porque eu tenho saúde? Onde foi que nós nos perdemos? Gente, isso é tão antigo, acho que é difícil descobrir onde foi. Ah não, peraí, dá sim. É quando o pecado entra. Quando o pecado entra na humanidade, a gente começa a ver quanto o ser humano ele corre atrás apenas de mostrar aparência, e ele esquece de viver a essência. Você precisa reconhecer o seu valor. Quando você reconhece o seu valor, você descobre quem você é. Essa semana eu precisei, junto com o Rodrigo, internar uma pessoa numa clínica de recuperação. A pessoa, ela estava 2 anos e 2 meses sem usar nada. Estava bem, né? Estava bem. E aí houve um descompasso, uma frustração. Ela se sentiu desvalorizada, se sentiu rejeitada e voltou a usar crack. Gente, em meses, essa pessoa, ela estava desfigurada. E o Rodrigo acompanhou bem de perto, daí quando a gente foi levá-la, a gente pegamos a pessoa que estava na rua,
A pessoa estava dormindo na rua, porque já não tinha mais nada. A pessoa estava pegando comida do lixo. Gente, em meses, não é 2 anos na rua. Não, ela estava 2 anos bem. E em meses, a pessoa se perdeu, porque ela se sentiu sem valor, desvalorizada. Ela não reconheceu. E aí isso trouxe uma preocupação tão forte nela, tão forte, e o gatilho veio com tanta força, que foi e gastou metade do salário, todinho, estava trabalhando, todinho em drogas. Na sequência, gastou tudo. E em 1 mês e meio, a vida virou uma desgraça. Gente, terrível, terrível, terrível. Conseguimos internar. Quando eu conversava com essa pessoa, eu orei com ela, ela dizia assim: pastor, eu vou voltar com a cabeça levantada, vou vencer. Eu falei: amém, vai vencer, você vai vencer. Mas que triste, porque essa pessoa, ela não reconheceu o valor dela. Qual é o seu valor? Reconheça o seu valor. Quarto conselho: como que a gente pode vencer as preocupações? Não tente controlar a sua vida. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Quando eu leio esse texto, eu sempre li esse texto pensando que acrescentar 1 hora à minha vida é fazer o meu dia ter 25 horas. Eu sempre faço imaginando isso. Imagina que legal, eu poder ter um dia com 25 horas, né? Mas ele está sendo muito mais sagaz aqui. Acrescentar 1 hora à minha vida se eu ia morrer às 10 da manhã, eu vou morrer às 11. É muito mais do que acrescentar 1 hora ao seu dia. Na sua vida toda, nos seus 97 anos que você vai viver, se você conseguir acrescentar 1 minuto por dia, você vai conseguir acrescentar 1 hora no final? Você não consegue. Então não tenta controlar a sua vida. Nós somos muito gerados de frustrações em frustrações, porque a gente pensa que o tanto que eu me preocupo vai resolver alguma coisa. Não adianta ficar preocupados, porque diversas vezes não tem nada que você possa fazer. Eu não tenho controle sobre a minha vida, e todas as vezes que eu acho que eu posso controlar, eu vou apenas conseguir ter o meu coração batendo mais forte, a mão suando. É o máximo que eu vou conseguir. Talvez aí uma crise de ansiedade, máximo, mas eu não vou resolver nada. Veja, tentar controlar a nossa vida é tentar ser o dono da história, e nós não somos o dono da história. Então, peraí, pastor, então quer dizer que eu tenho que deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. O que eu estou dizendo é que você precisa viver com a consciência de que você não tem o controle dos fatos. Então, por exemplo, você está saindo de casa e você vai cruzar a rua na preferencial, no sinal verde, tudo certinho, vem um maluco e cruza no sinal vermelho, e ele bate em você, e o seu dia naquele dia foi totalmente transformado. Você tinha um plano. Eu lembro que eu estava para sair de férias com a Ana e os meninos, faltava 1 semana, um cara parou no sinal amarelo, eu consegui parar atrás, mas quem vinha atrás não parou, bateu. Tinha um golzinho vermelho na época, bateu no carro, me projetou para frente, e eu bati no carro na frente, então meu carro ficou batido na frente e atrás. Fez um sanduíche ali. E quando fez aquilo, 1 semana depois eu ia viajar. Todos os meus planos de férias naquele momento corriam pela minha cabeça assim: agora, o que eu vou fazer? Vou de ônibus, alugar um carro. O que eu faço? Porque o carro não ia ficar pronto. Porque tinha seguro, até o seguro liberar e ficar pronto. Era final de ano, era metade de dezembro. O que eu ia fazer? Pastor Ilquias, eu lembro que ele chegou assim: rapaz, está vivo ainda? Como você vai fazer agora? Eu disse: não sei, pastor. Então é o seguinte, eu vou ficar por aqui, você vai com o meu carro. A igreja estava com um Siena, e eu fui com o Siena da igreja, e foi bênção. Aquele Siena era gás, foi até melhor do que com o meu carro, gastei bem menos.
Porque se eu me preocupasse, não teria resolvido nada. Mas eu posso ter a certeza de que Deus está cuidando da gente. Então, essa semana nós estamos falando para descansar. Como você descansa se você fica controlando tudo o que acontece à sua volta? Se você quer controlar se o dólar está subindo, se o dólar está descendo, você pode até saber disso, mas você não consegue ter o controle. Quinto passo para você vencer a preocupação: renove a sua fé. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós precisamos entender que a minha preocupação não vai mudar nada, por isso eu preciso ter uma fé renovada. Porque o Senhor, Ele continua agindo do mesmo jeito que Ele cuida de algo pouco valorizado. O Senhor olha para a minha vida com cuidado. Então é a minha fé que precisa aumentar em Deus, não é a ação de Deus que precisa crescer na minha vida, porque Deus continua agindo. A minha pergunta a você é: você crê que Deus está no controle da história, ou você age apenas do jeito que você imagina que as coisas deveriam ser? Muitas vezes, gente, as questões que acontecem na nossa vida, elas têm muito mais a ver comigo do que com o que Deus está fazendo. As coisas muito mais têm a ver, geralmente, com a minha preocupação e ansiedade do que a Deus ter agido ou não, porque Deus continua agindo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Hoje, o que foi que Deus fez hoje com você, em você? Qual é a sua percepção do que Deus fez hoje na sua vida? Lembra aí, você levantou, se arrumou, comeu alguma coisa, foi para o trabalho, foi para a escola, almoçou, passou o dia, veio para a igreja. Onde que Deus esteve nesse momento de hoje? O que foi que Deus fez? Quais foram os atos de Deus? Quais livramentos Deus te deu nesse dia? Quais portas Deus abriu? Quais portas Deus fechou? Como que está a tua saúde hoje? Como que está o cuidado de Deus sobre a sua vida hoje? Renovar a nossa fé, gente, é olhar para aquilo que Deus está fazendo como um ato dele em nós. Eu tenho 2 pacientes que eu atendo eles presencial num consultório. E aí eu fiz um exercício com eles, né? Ele chegou, aí eu falei, vem comigo. Onde eu atendo é um prédio de 10 andares, né? E eu detesto elevador, mas atendo lá em cima. Se a pessoa tem fobia, ela já começa a ser tratada comigo, já ter que ir de elevador até o 10º andar e tal. Aí a gente desceu, e a pessoa sem entender nada. Aí ali na Água Verde, perto do festival, então, aí a gente foi andando na rua, e aí fomos andando e vendo algumas coisas, e conversando, e a pessoa meio sem entender. Aí a gente foi para o mercado, andei com essa pessoa no mercado e tal. Fomos num outro lugar, demos a volta na quadra, paramos no café, na padaria, e aí a gente foi tomar um café na padaria. E ali eu perguntei a ele assim: o que foi que você viu na nossa caminhada? É muito engraçado, porque as pessoas não veem nada, elas veem muito pouco. Elas são muito focadas, né? Nós somos muito focados em nós. E aí eu fui perguntando: o que você viu? Você viu tal coisa? Quantos cachorros a gente passou na rua? Quantas pessoas tinham? Você viu a obra tal? Você viu tal coisa? Aí a gente foi conversando sobre o que viu. E aí a gente fez uma aplicação lá, porque precisava e tal, e foi muito bom. Falei sobre a surpresa e outras coisas, que eu não vou contar para vocês, para um dia eu fazer isso com vocês. Aí foi muito legal uma das coisas, porque eu fiquei pensando o quanto nós estamos andando no nosso dia a dia e a gente não vê Deus. A rotina é tão grande, eu estou tão concentrado onde eu vou pisar, o que eu vou fazer, que eu esqueço que Deus está cuidando desse meu passo, que Deus está cuidando de mim.
Então, de vez em quando, saia fazer uma caminhada e perceba Deus na sua caminhada. Uma das coisas que a gente fala quando a gente vai nos legendários e o pessoal pergunta, e tal coisa, e a gente fala, desfrute o caminho. É porque a gente esqueceu de desfrutar e olhar aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na tua história? Nós precisamos renovar a nossa fé. Ó, homens de pequena fé e mulheres de pequena fé. 6º conselho: avalie quais são as suas preocupações. Esse texto, eu acho que a gente tinha que imprimir ele e colocar ele na porta da geladeira. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos. Vai ter casamento, o que eu vou vestir? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos olhar o que está tomando preocupação na nossa mente, e nós precisamos, peraí, olha o que você está se preocupando. Essa preocupação aí não devia estar no teu coração. Essa preocupação aí faz parte daquele que não confia, daquele que não acredita, daquele que não tem fé, daquele que ainda não conhece Jesus. E porque se você conhece Jesus, por que isso está fazendo parte da sua rotina de preocupação? Por que você está tão inquieto com isso? Nós precisamos avaliar o que é que tem preocupado o nosso coração. Já faço essa pergunta para você então, sonda seu coração aí. O que é que tem preocupado você? O que tem te preocupado? Por exemplo, teve um dia que eu estava preocupado com uma conta que eu tinha que pagar. Era a minha preocupação naquele dia. E o dinheiro não tinha caído na conta para eu poder pagar aquela conta. E aí eu estava preocupado. E aí eu orei. Senhor Deus, eu estou preocupado com isso. Eu lembro quando a Ana fez um exame, ela estava com uma situação lá na mama, e aí a gente estava preocupado. E aí eu acho que eu estava mais preocupado que ela. O que a gente fez? A gente orou. Ela fez o exame, saiu o resultado, graças a Deus, não era nada. Eu estava preocupado quando falaram que meu pai podia estar com um câncer de próstata. Meu pai fez o resultado, fez o exame, e ele estava. E aí agora a preocupação não é uma preocupação se ele está. A preocupação agora é como vamos resolver isso. E aí o que a gente fez? A gente orou. E as coisas se resolveram. O que eu quero dizer a você é que nós precisamos olhar o que está inquietando o meu coração. E eu preciso lembrar que se eu ficar preso nessas inquietações, eu não entrego para o Senhor, eu vou ser como o pagão, aquele que não confia que Deus existe e que Ele vai fazer algo. Quando eu entendo que o Senhor é aquele que cuida, a pergunta começa a ser: Senhor Deus, me dá forças para passar por esse momento, me ajuda a vencer essa preocupação do dia a dia. Veja, o que eu quero dizer a você, e é importante que você entenda isso, que não é errado você se preocupar com as coisas. O problema é quando coisas tão triviais como comer, beber e vestir, começam a ocupar o seu pensamento de tal maneira que você já não vive, porque você não confia que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã, porque Deus continua cuidando. 7º conselho: busque o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nessa versão diz que elas te serão dadas. Busque o reino de Deus, mas é buscá-lo em primeiro lugar. Como então eu vou descansar? Eu vou descansar porque o foco da minha mente não é conseguir coisas. O foco da minha mente é olhar para o reino de Deus. O que tem chamado a sua atenção, o que de alguma maneira entra na sua mente através da visão, o que é que você tem ouvido. Nós precisamos, independente do momento que vivemos,
entender que a nossa vida é uma vida espiritual e a nossa postura diante das situações precisa ser reino de Deus. Reino de Deus. E por último, deixe o amanhã nas mãos de Deus. Pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje controlar o agora. Nós não conseguimos controlar, gente, nada. Nós conseguimos planejar, imaginar, mas agora tudo pode mudar. Eu vi um senhor que teve um mal súbito e ele morreu imediatamente. Foi atendido, foi socorrido e tudo. Pastor, amigo meu, faleceu no Big da Derosso, lá de baixo. Lá. Pastor Isaías, foi meu pastor na Vila Americana. Ele estava no mercado, gente, fazendo compra, estava bem. De repente, passou mal e faleceu. Foi atendido, veio a ambulância, veio tudo. A vida mudou. Ele estava fazendo compra. Teve um mal súbito e foi. O síndico do prédio do meu pai, homem com 50 e poucos anos, atleta, magro, sabe, está bem, fisicamente se olhava, o homem estava bem, ativo, foi no festival não, no Angelone, lá no Angelone, teve um mal súbito e morreu. Aí eu descobri, o negócio é não ir no mercado. É o preço das coisas, deve ser, o negócio é não ir. Gente, quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, o que adianta eu me preocupar com o amanhã? O amanhã eu preciso deixar nas mãos de Deus, porque se eu deixo o amanhã, eu começo deixando o hoje também, e talvez isso seja a coisa mais difícil, mas quando eu lembro lá de 1 Pedro 5,7, que diz assim, lançando sobre ele, o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu deixo o amanhã, porque as preocupações elas sempre têm a ver com depois. Quando eu lanço para Ele, eu entendo que Ele tem cuidado de mim. Então quando eu penso como eu vou descansar nas mãos de Deus, como que eu vou vencer a preocupação, eu preciso escutar a voz do Senhor Jesus. Eu te digo, não se preocupe. Então escute a voz do Senhor. Vai voltando comigo lá, Rebeca. Escute a voz do Senhor Jesus. Esse é o primeiro. Quais vozes você tem escutado? A voz do mercado financeiro, que está dizendo que vai ter um monte de gente desempregada. Qual voz? Escute a voz do Senhor Jesus. Não se preocupe. Segundo, dê valor ao que realmente é importante. Lembra, o que realmente é importante não é correr atrás de um monte de coisa, porque talvez essas coisas estejam corrompendo quem você é, e você precisa reconhecer o seu valor. Por isso que a gente começa a correr atrás de um monte de coisa, porque a gente não reconhece o quanto temos valor e quanto somos valorizados. E isso faz com que eu tente controlar tudo à minha volta, e não tente controlar a sua vida. Lembre-se que a gente não consegue acrescentar nenhum minuto, nenhum segundo à nossa vida. Não tem como, se chegar a hora, chegou. Então eu não tento controlar, porque eu preciso renovar a minha fé. Lembre-se, Deus, se Ele preocupa com você, se Ele faz aquilo com a flor, e ela faz com que ela tenha beleza enorme, eu preciso renovar minha fé. E o que eu faço? Eu avalio quais são as preocupações. Deixa eu perguntar isso para você. Quais são as suas preocupações hoje? O que está roubando a tua paz? O que está roubando? Avalie aquilo que está te preocupando. E quando a gente avalia, eu direciono a minha vida para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é correr atrás de dinheiro. Gente, dinheiro é bom demais. Se você não gosta, pode dar o seu para mim. Não tem problema, porque é bom demais o dinheiro. O problema é quando ele se torna o Deus da minha vida. Quando ele começa a se tornar a razão dos meus dias. O dinheiro não pode ser isso, então busque o reino de Deus. Como que a gente vai fazer tudo isso? Descansando, deixando o amanhã nas mãos de Deus. Filipenses diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Não se preocupem com coisa alguma. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque eu estou lançando sobre Ele, e eu estou deixando de viver a preocupação de hoje, porque eu deixei o amanhã nas mãos de Deus. E eu queria já orar com você. Eu queria orar com você antes da gente cantar, e daí nós vamos ter um momento dos pedidos de oração, mas eu queria orar com você. Queria orar com você para que aquilo que está inquietando o seu coração, você consiga colocar diante do Senhor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e se tem algo, alguma preocupação que está aí, te incomodando, que você precisa descansar, e essa semana nós estamos falando sobre descansar no Senhor, eu quero, nesse momento, desafiar você a descansar no Senhor. Pai amado, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas, entendendo, ó Pai, que nós precisamos descansar em Ti. Tem horas, ó Deus, que a gente escuta tantas vozes e esquece de ouvir a voz de Jesus nos dizendo para não nos preocuparmos, ó Deus, com essas coisas. Porque o Senhor vai cuidar da gente, o Senhor tem cuidado, e o Senhor olha, Deus, para detalhes que às vezes nem a gente percebe. Mas eu quero, ó Deus, pedir a Sua graça e a Sua misericórdia sobre a vida de cada um aqui, Deus. O pessoal que nos acompanha em casa, que às vezes estão vivendo momentos de preocupação excessiva. Alguns, ó Deus, já estão aí, está se tornando uma ansiedade crônica. Eu quero pedir, ó Deus, graça e misericórdia do Senhor. Nos ajuda, Deus, a deixar o amanhã nas Tuas mãos, entendendo, ó Deus, que o reino do Senhor deve ser buscado, sabendo, ó Deus, que não temos controle sobre a nossa vida, entendendo, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos sustenta. Que a nossa fé, ó Deus, seja renovada no Senhor. Oramos assim, ó Deus, confiantes no Senhor. Em nome de Jesus, amém.